lá, né, para mais um dia de questões, né? Hoje eu trouxe 3 questões da prova do concurso de professor, né? Foi uma prova para o concurso de Marechal Deodoro, aqui de Alagoas, e nessa prova a banca foi Copel. Então, o que eu achei interessante foi que para esse concurso de professor, para professor por áreas, como professor de arte, geografia, teve questões que falou sobre a educação infantil. Então, o quanto é importante a gente estudar a LDB, estudar a legislação educacional como um todo, né? Não só nas áreas específicas que a gente atua. Eu sou formada em matemática e para fazer um concurso, por exemplo, como esse, eu teria também que ter algum conhecimento sobre a educação infantil de acordo com a legislação educacional. E agora aqui eu vou trazer para vocês essa questão, né, que segundo a Lei 12.796 de 2013, a educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns. Então aqui a gente vai ver como a educação infantil ela é organizada. Então, para quem atua em áreas específicas como português, matemática, geografia, pouco pesquisa estuda sobre a área da educação infantil, né? Isso aí, eu como sou da área de matemática, eu pouco me identifico nessa parte da educação infantil, mas a Copel trouxe essa questão e me chamou a atenção da necessidade de a gente ver também a LDB, as leis de educação como um todo, não só como na área que a gente atua. Então, aí está, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção para o acesso do ensino fundamental. O item 2 é atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. 3. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, aqui a gente tem no item 1, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. A gente sabe que na educação infantil, a lei ela não obriga a existir a avaliação quantitativa, que é aquela avaliação que a gente faz com provas para o ensino fundamental, né, e ensino médio. Na educação infantil, esse acompanhamento realmente é com registro do desenvolvimento, com pareceres, com portfólios, e sim um objetivo de promoção, ou seja, independente do desenvolvimento da criança, ela vai ser promovida, né, para a série seguinte, pela idade, né? Mesmo para o acesso ao ensino fundamental, ou seja, a criança tem 5 anos. O ensino fundamental, ele começa com a partir de 6 anos, do primeiro ano. Então, a criança ela vai avançar para o primeiro ano, né, mesmo diante desse acompanhamento, mesmo que a criança tenha algumas dificuldades em alguns componentes, em algumas áreas, mas ela vai passar para o primeiro ano. Então, esse item 1 ele está correto. Está correto. O item 2, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Esse atendimento de 4 horas diárias é um turno, ou seja, a criança entra de 7h30 e sai de 11h30. E o tempo integral é aquela jornada onde a criança passa o dia na escola, né? Ela tem que ser de 7 horas, mínimo 7 horas. Item 2 também está correto. O 3, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Ou seja, nessa parte aí da educação infantil, né, não exige os 100% da frequência, 60%, não exige 100%, ou no mínimo 75%, que para o ensino fundamental e médio tem que ter 75%, né? Senão ele pode ser reprovado por falta. Então, aí, na educação infantil, no mínimo 60%. Então, o item 1, 2 e 3, eles estão corretos, né? Então, a alternativa correta aqui dessa questão seria a letra E, todos os 3 itens. O que é que chama a atenção nessa questão? A frequência de 60%, que a gente pode confundir com a frequência do ensino fundamental,
que é de 75, né, o exigido. Essa questão da avaliação no item 1, que fala sobre acompanhamento e registro, que também é uma forma de avaliação do ensino fundamental, né, de acompanhar e registrar, também é uma forma de avaliação. Primeiro, segundo e quarto ano, ele não tem nota, a gente sabe, também é uma forma de avaliar. Então, tem que estar muito atento a esses elementos voltados a cada modalidade de ensino. Então, de acordo aí com os itens, a letra E é a letra correta. Passar agora para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Que também foi uma questão do mesmo concurso, né? Pela banca Copeve, de acordo com a Lei 12.796 de 2013, dadas afirmativas. Também voltaria à educação infantil, né? Na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, os currículos devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. No item 2, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E aí, nesses itens, a gente pode observar que existe muitas situações semelhantes, mas uma palavrinha a gente pode acertar a questão, né? Então, aí a gente vê no item 1, a educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Os currículos devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. O item 1 está correto, porque os currículos devem ter como base nacional comum, né, e deve ser complementada de acordo com a realidade, com a localidade, ser adequado à realidade da escola, da instituição e da região em que aquela escola esteja inserida. Isso vai para a educação infantil, isso vai para o fundamental e para o ensino médio. O item 2. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Isso aí, esse item 2 é assertivo, né? Porque a educação básica é obrigatória e é direito público subjetivo. Então, no item 3, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, por que esse item aí, ele não está certo? Porque na educação infantil, ela não é até 6 anos, né? É até os 5 anos, 6 anos já é ensino fundamental. Então, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, não de até 6 anos. Então, os 6 anos aqui, ó, é o erro da questão, desse item aqui. Seria até 5 anos. Então, considerando o item 1 e 2 corretos, a alternativa certa é a letra C. Vamos para aqui para a próxima. Aqui. Do mesmo concurso, né, de Marechal, para o cargo de professor. Então, dadas afirmativas sobre a meta 18 do Plano Nacional de Educação. 1. A meta prevê que o principal critério para a progressão
dos professores e a qualidade do desempenho dos alunos em avaliação externa. Será que é essa? Será que a qualidade dos alunos é a meta principal como critério para a progressão dos professores? 2. A lei do plano de carreira prevê o limite de 2/3 da carga horária para atividades em sala. 3. Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que pelo menos 50% dos profissionais de magistério e 90% dos profissionais de educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados. Então, verifica-se que estão corretas. Vamos lá, né? Estão corretas. 1. A meta prevê que o principal critério para a progressão dos professores é a qualidade do desempenho dos alunos em avaliação externa? Não. Não é isso, porque a progressão dos professores, ela se dá pela formação, né? A cada formação, tem a formação inicial, que já está no plano, e tem a formação continuada. Então, a cada formação que você tem, você pode ter uma progressão, especialização, título de especialização, mestrado, doutorado. Então, esse é um tipo de progressão. E tem a progressão por tempo de serviço, né, que é a progressão que você, a cada 3 anos, dependendo do sistema de ensino, né, da instituição, tem a progressão horizontal e a vertical. Então, não depende dos alunos em avaliação externa, do desempenho dos alunos. Então, o item 1, ele está errado. O item 2, a lei do plano de carreiras prevê o limite de 2/3 da carga horária para as atividades em sala. Correto. Porque 1/3 é para as atividades de formação, de planejamento, né, de estudos para o professor, e 2/3 para a sala de aula. Então, o item 2 está correto. Que esse item 2, ele surgiu a partir da Lei Nacional do Piso, né? Item 3, estruturar as redes públicas de educação básica de modo que pelo menos 50% dos profissionais de magistério e 90% dos profissionais de educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares que se encontram vinculados. A lei não diz 50% dos profissionais de magistério, né? A lei diz que o funcionário do magistério tem que ser efetivo, não diz o percentual. Então, não exige um percentual, né? Ele diz que o funcionário, o profissional do magistério tem que ser efetivo, né? Tem que ser o quadro efetivo. Então, o item correto aí é o 2, né? Item 2 então, a letra A. Então, nós temos aqui a letra A, né? Então, aí hoje a gente termina com essas 3 questões da prova do concurso para professor e questões assim simples, né? Questões simples. Essa questão 30 aqui mesmo, a última questão, a gente vê que questões que a gente pode ver no dia a dia, né, sobre desempenho dos alunos, sobre percentual da carga horária da gente de sala de aula. Então é isso aí, né? Então, estamos aqui finalizando mais um momento de questões e em breve teremos mais para a gente discutir aqui, tá bom? Tchau, tchau.